Você gosta de true crime? Então eu vou te contar um. Talvez até você já tenha ouvido falar. Há um tempo atrás, numa comunidade costeira, uma comunidade muito tranquila, aconteceu um sequestro impensável. Um pai que cuidava do seu filho sozinho porque ele já tinha sofrido a perda da esposa de uma forma muito horrível. Então ele já sofria com essa questão. E em função disso, ele era um pai extremamente protetor. Ele não deixava muito esse filho sair para explorar outros lugares, brincar o tempo inteiro com as outras crianças. E, além do mais, era uma criança que tinha nascido com uma deficiência congênita que limitava um pouco os seus movimentos, mas nada muito absurdo. Mas era uma criança muito curiosa. Então, o pai, sofrido já pela perda da esposa, que cuidava desse filho de uma forma extremamente delicada, com muito zelo, num momento, num piscar de olhos, e até por influência dos outros colegas que diziam: poxa, pai, deixa seu filho brincar com as outras crianças, não precisa ser tão agarrado assim. É importante que a criança conheça outras crianças, conheça outros lugares. Esse pai permitiu que esse filho fosse um pouquinho mais longe. E aí a gente vem do outro lado da história. Um sujeito, um explorador, mas ao mesmo tempo um sequestrador. E um sequestrador que ele sequestrava crianças para satisfazer uma sobrinha que ele amava demais, mas uma sobrinha sem limites e que bateu o pé, insistiu que queria ter uma criança só dela, uma criança escrava mesmo, uma criança que fosse só brincar com ela. Então esse sequestrador, ali nas redondezas de onde estava essa criança desbravando os novos lugares, encontrou a brecha que precisava para que esse predador atacasse essa criança e levasse essa criança embora, para ser a criança brinquedo da sua sobrinha. As pessoas da comunidade viram isso acontecendo, correram atrás. Esse pai, que era tão super protetor, correu atrás. Ele ficou sem chão. E é claro que se culpava demais, porque como é que ele tinha deixado isso acontecer justamente com aquele filho que ele cuidava tanto. E ele correu atrás. Ele tentou, desesperadamente, ele tentou. Mas ele não conseguiu alcançar. E ninguém conseguiu alcançar. E isso deixou a comunidade completamente arrasada, porque esse tipo de coisa não acontecia na comunidade, não era uma coisa que era frequente. Mas o sequestrador, sem perceber, ele deixou uma pista para trás. E aí, com essa pista, esse pai tomou força e foi em busca de ajuda. Conversa com um, conversa com outro, até que ele encontra no meio do caminho uma investigadora. Uma investigadora que tinha a cara e a coragem.
tinha alguns problemas psicológicos, assim, meio maluquete, como a gente diz, meio engraçada, meio esquecida, mas ela era muito boa, porque ela sempre teve muitos bons relacionamentos. Ela se relacionava bem com todo mundo e ela falava outras línguas. Então ela era a pessoa que ele precisava para estar junto com ele na busca desse filho sequestrado e que ele mal sabia o que poderia acontecer com esse filho. O sequestrador, todo feliz de ter conseguido arrumar uma criança brinquedo, uma criança escrava para sua sobrinha, que era uma sobrinha ali com uns traços bem psicopatas. Ela não ligava para aqueles brinquedos que ela tinha ou para as outras crianças que ela tinha ali. Quando ela cismava, ela queria aquilo que ela cismava. E aí ela brincava até jogar fora, né? Às vezes jogava fora, até sem brincar. Então, o tio, amando demais essa criança e nem percebendo que essa sobrinha tinha essas características, quis dar esse presente para a sobrinha. A sobrinha estava toda empolgada. Qual será a criança que vem agora para ser o meu brinquedinho? Mas no cativeiro, aonde ficou este menino, esse menino sequestrado, já existiam outros que tinham sido também sequestrados. Vamos chamá-los de veteranos, porque eles já tinham sido motivos de brincadeira e também motivos de não quero nem saber. Falta de empatia completa dessa sobrinha psicopata. E esses veteranos, quando viram essa criança tão pequena, e ainda mais pela sua deficiência, que limitava ali alguns movimentos, eles falaram, não vai acontecer com ele, e o que acontece com a maior parte das crianças que são sequestradas aqui. Nós vamos fazer algum jeito, nós vamos dar algum jeito, vamos fazer alguma coisa para que ele consiga fugir. E nem que todo mundo tenha que ir e a gente vai dar a vida para que essa criança consiga fugir. E foi assim que eles começaram a bolar vários planos, ao mesmo tempo então que esse tio, Felipe era o nome do tio, esse tio Felipe estava querendo entregar à sua sobrinha este novo presente. Voltamos lá para o pai que procura desesperadamente seu filho com a ajuda dessa investigadora. Uma investigadora meio maluqueta, mas que com muitos contatos, sabendo outras línguas e com a pista. E essa pista tinha um nome. E foi atrás desse nome, que era o nome do lugar onde eles poderiam encontrar essa criança, que eles foram atrás. Passaram por muitas outras comunidades, passaram por momentos terríveis, passaram por perigos, passaram por outros que ajudaram também. Mas eles estavam com a pista. O problema dessa moça é que ela tinha alguns esquecimentos, assim, mas uma palavra ficou na cabeça dela. Wallabiway. E ela foi atrás desse lugar. E eles seguiram o caminho. Caminhos tortuosos, caminhos perigosos, mas foram. Chegaram no lugar. Mas aquilo apertou o coração daquele pai, porque quando eles chegaram no lugar, eles perceberam que a criança já não estava mais lá. Onde estaria essa criança? Será que Philip, o tio, o sequestrador, o predador, tinha já entregue essa criança para ser o brinquedo da sua sobrinha Darla?
Não. Os veteranos tinham conseguido fazer com que essa criança fugisse desse lugar. Só que eles não se encontraram. Então era uma coisa assim, meio que uns foram pro lado, né? Os veteranos junto com a criança e o pai com a sua amiga investigadora estavam em outro. E isso foi de uma tristeza muito grande. Novamente, os dois solitários, vagando por lugares perigosos, que ao mesmo tempo você poderia encontrar pessoas que ajudavam, mas ao mesmo tempo você poderia encontrar novos predadores. E a história foi se desenrolando, deixando a gente cada vez com o coração mais apertado. Será que eles iriam se encontrar? Mas sim, eles conseguiram se encontrar. Ao longo de toda a jornada, acabaram encontrando pessoas melhores. O tio sequestrador, predador, e a sua sobrinha Darla estavam lá. Sofreram alguma coisa? Foram presos? Não. São só mais uns que fazem aquilo que querem, que resolvem as suas coisas do jeito que acham que tem que resolver, sem pensar no sofrimento do outro, sem ter empatia. Usam e jogam fora. Mas esse pai e esse filho conseguiram se encontrar. E esse pai mesmo, com tanto medo que ele ainda tinha, em função da perda da esposa, em função de tudo que ele passou atrás desse filho sequestrado, ele foi aprendendo aos poucos que era necessário que esse filho aprendesse a viver na sociedade e aprendesse a viver em várias comunidades. Talvez você já tenha escutado essa história. E a gente acha até uma história engraçadinha. Mas tem um crime e um crime pesado. Você sabe o nome dessa história? Você lembra o nome desse filme? Gostou do filme?